Olá, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero te fazer uma pergunta. O que verdadeiramente faz a diferença na sua vida? Conversando com muitas pessoas é fácil a gente perceber que as pessoas atribuem a um bom emprego, um bom salário, um bom carro, uma boa casa, a sua própria saúde, aquilo que verdadeiramente faz diferença em suas vidas. O apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta para a igreja de Corinto, ele deixa ali uma instrução. No capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, que nós não devemos atentar para as coisas que se veem e sim para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. O apóstolo Paulo está dando uma instrução dizendo que se você coloca as suas expectativas, se você acredita que o que faz diferença na sua vida são coisas passageiras, são coisas que se veem, são coisas naturais, a sua possibilidade de frustração, elas aumentam muito, porque como a própria palavra diz, elas são passageiras. Elas podem acabar. Se você tem um bom emprego hoje, nada garante que você terá amanhã. Nós oramos para que você o tenha, mas não existe garantia de que você terá. Se você tem um bom carro hoje, não existe garantia de que você terá amanhã. Nós oramos para que você o tenha e até melhore de condição, mas garantia não existe nenhuma. Então as coisas são passageiras e se a sua esperança está focada nisso, existe uma possibilidade muito grande de frustração. Mas você pode me perguntar, Paulo, e se não é isso que faz a diferença na minha vida, o que verdadeiramente faz a diferença na minha vida? Eu quero contar para você uma história que está escrita lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 5. A história de Pedro, um homem pescador, essa era a sua profissão, e a história conta que Pedro passa uma noite inteira pescando e nada pega. Ele não consegue pescar nem sequer um peixe. Veja bem, Pedro tinha todas as condições naturais para ter um excelente resultado naquela noite. Ele conhecia aquele mar, Pedro tinha o barco necessário, Pedro tinha a rede necessária, Pedro tinha o conhecimento necessário para que se tivesse uma boa pesca. Todas as condições naturais eram favoráveis para que Pedro tivesse uma boa pesca naquela noite. Mas a Bíblia diz que ele não pesca nem sequer um peixe, ele não pesca nada. Na manhã do dia seguinte, a continuação dessa história diz que Jesus observa aqueles barcos, aqueles homens lavando as suas redes e já se preparando para ir embora. Então Jesus entra em um dos barcos, justamente o barco de Pedro, e solicita a Pedro, pede a Pedro que ele lance novamente a sua rede. Pedro então obedece à voz de Jesus e lança novamente a sua rede. E a Bíblia nos conta que o resultado é um resultado totalmente diferente. A Bíblia nos conta que Pedro tem uma pesca extraordinária, uma pesca tão grande que os homens que estavam no barco não foram suficientes para puxar a rede, tamanho número de peixes que havia naquela rede. Foi necessário chamar a ajuda das pessoas que estavam na areia. Mas você pode estar se perguntando, qual foi a diferença entre a noite anterior e a manhã do dia seguinte? O barco era o mesmo, a rede era o mesmo, o mar era o mesmo. Pedro, pescador experiente, estava no barco nas duas situações. Eu vou te falar qual era a diferença. A diferença era Jesus Cristo naquele barco. Jesus Cristo entrou naquele barco para fazer diferença na história daquele homem. E ali, com a presença de Jesus, o resultado é completamente diferente. Eu quero te animar, querido, com esse vídeo. Atrai a presença de Jesus para a tua vida. Busque a presença de Cristo para a sua vida. A presença de Jesus é que verdadeiramente faz a diferença nas nossas vidas. Nós não devemos confiar nos nossos empregos, nos nossos carros, na nossa saúde. Nós devemos confiar em Jesus com a certeza de que todas essas coisas
elas cooperam para o nosso bem quando a presença de Jesus está na nossa vida. O nosso emprego é melhor quando Jesus está presente, a nossa saúde é melhor quando Jesus está presente, o nosso carro é suficiente e nós vamos melhorar quando Jesus está presente, porque a presença de Jesus te leva à excelência. A presença de Jesus faz com que você mude o seu foco. O foco deixa de ser as coisas naturais e passam a ser as coisas eternas. Então faça da presença de Jesus aquilo que verdadeiramente faz a diferença. É muito fácil que nós percebemos pessoas colocando seus focos em coisas que são passageiras, querido. As coisas que são passageiras podem lhe frustrar. Eu quero te animar a colocar o seu foco em Jesus Cristo na sua vida. Ele pode fazer a diferença. Tem uma coisa que me chama muita atenção nessa passagem. É no versículo 11, quando diz que depois da pesca, depois que eles puxaram a rede, no versículo 11 diz assim: e eles levaram os seus barcos para a areia e deixaram tudo lá e seguiram a Jesus. Veja bem, a primeira vez que eu li essa passagem me pareceu uma coisa completamente sem lógica. Pedro entra num barco, pesca uma noite toda com um único objetivo. O objetivo de Pedro era pegar peixes, pescar peixes. E ele não consegue. Na manhã seguinte, Jesus entra no seu barco, ele volta, lança a rede e finalmente ele consegue um resultado extraordinário, um número de peixes acima do que Pedro poderia esperar. E a Bíblia diz que quando ele consegue esse resultado, ele arrasta essa rede, arrasta esse barco para a areia, deixa tudo lá e vai embora com Jesus. Não é uma situação comum. O comum seria a Bíblia nos dizer: e Pedro pega essa rede, arrasta até a areia, guarda os peixes, vende os peixes, faz alguma coisa com esses peixes que ele queria tanto pescar na noite anterior e depois segue a Jesus. Mas a Bíblia diz que ele larga tudo ali na areia mesmo e segue a Jesus. Pedro entendeu de que o que faz a diferença é a presença de Jesus. Pedro sabia, por mais que fossem muitos peixes, uma hora eles iriam acabar e ele teria que voltar ao mar e pescar. E existia novamente a possibilidade dessa pesca dar errado. Mas ele percebeu que quando Jesus está presente na nossa vida, as coisas caminham bem, as coisas dão certo. A Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Pedro percebeu isso claramente. Eu quero declarar na sua vida, querido, a presença de Cristo que faz a diferença e fará a diferença também na sua vida e nos seus resultados. Não corra atrás de coisas naturais. Elas são importantes, mas tenha certeza que com Jesus no seu barco, com Jesus na sua vida, elas vão acontecer naturalmente, porque todas essas coisas cooperam para o seu bem. Deus abençoe a sua vida com essa mensagem em nome de Jesus.